Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, um podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo com o dólar. Nas últimas semanas, a moeda americana tem registrado um comportamento bastante volátil. O câmbio, que estava abaixo de R$ 5,00 até o final de março, alcançou os R$ 5,70 na semana passada. Mesmo que a cotação tenha recuado na metade final da última semana, a gente acredita que o real deve seguir pressionado. As preocupações em relação às contas públicas vão continuar influenciando o comportamento da moeda americana no futuro próximo. Mas por quê? Então a gente vai entender o que está acontecendo com o dólar e vai falar também sobre mais 3 temas. O emprego americano esfriando a passos lentos, a troca de governo no Reino Unido e a inflação da zona do euro. Hoje a gente ainda tem a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela fala um pouco sobre essa movimentação do dólar e faz um panorama geral do mercado financeiro global neste primeiro semestre do ano. Eu sou a Thaís Andréa. Eu sou a Marina Rapa. E hoje é 8 de julho de 2024. Vamos lá? Na semana passada, o dólar chegou ao valor mais alto desde janeiro de 2022. Do início de 2024 para cá, o real acumula uma desvalorização de mais de 10%. Fazia tempo que o câmbio não depreciava tanto e tão rápido. Na nossa visão, a saída de dólares do mercado está relacionada principalmente a uma maior percepção de risco sobre as contas públicas. A possibilidade de o arcabouço fiscal ser modificado tem entrado nas contas dos agentes de mercado. Como a gente falou em edições anteriores aqui do podcast, o crescimento das despesas públicas obrigatórias tem se dado em um ritmo maior do que o teto real de 2,5% imposto pelo arcabouço. Se nada for feito, os gastos obrigatórios podem, em breve, comprimir boa parte do espaço das despesas discricionárias, o que inviabilizaria investimentos públicos e, em última instância, impossibilitaria o próprio funcionamento da máquina federal. Na última quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que vai buscar um corte de 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias em 2025. Foi um bom sinal de compromisso com o arcabouço, tanto assim que o dólar recuou de R$ 5,70 na quarta-feira para R$ 5,46 no final da sexta-feira. Mas ainda existem dúvidas sobre o cumprimento da meta fiscal no ano que vem e sobre a capacidade real do pente fino anunciado na semana passada. Os detalhes do corte de 26 bilhões de reais ainda não foram divulgados. No curto prazo, o real desvalorizado é uma preocupação para o Banco Central. Produtos cujos preços são influenciados pela moeda americana ficam mais caros, o que significa, na prática, que as expectativas de inflação podem subir na esteira da depreciação do dólar. A gente acredita que um câmbio na casa dos R$ 5,70 poderia impactar os preços de modo a exigir uma alta da Selic pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, ainda em 2024. Por enquanto, o recuo recente na cotação diminui as chances de esse cenário se concretizar, mas o câmbio está em um patamar perigosamente elevado e a volatilidade tende a dificultar o trabalho do Copom nos próximos meses. E aí, conforme o dólar disparava, aumentavam os questionamentos sobre a necessidade de intervenção do Banco Central no mercado. Alguns agentes financeiros e políticos defenderam que a autoridade entrasse em cena para conter a depreciação recente. É importante lembrar que é papel do BC participar do mercado de câmbio apenas para garantir seu funcionamento adequado. A intervenção tem como propósito controlar eventuais movimentos desordenados do dólar, evitar restrições de liquidez e assegurar a existência de mecanismos de proteção ao mercado. No médio e longo prazo, intervenções desse tipo não influenciam o nível do câmbio, uma vez que o movimento recente está relacionado a um fundamento, que é o risco fiscal. A intervenção no mercado teria efeito curto. Seria como enxugar gelo. A iniciativa mais eficaz para conter a depreciação do real seria, na nossa visão, assegurar o cumprimento do arcabouço fiscal. No passado recente, o governo adotou medidas que ampliaram a arrecadação, o que ajuda a melhorar o resultado das contas públicas. Mas o aumento da receita não tem sido suficiente para fazer frente à elevação dos gastos. Na falta de medidas capazes de reduzir o déficit e controlar a dívida pública, a tendência é que o real continue depreciado. Dado o movimento recente, a gente revisou a nossa projeção para o câmbio de R$ 5,30 para R$ 5,50 ao final de 2024 e de R$ 5,50 para R$ 5,80 ao final de 2025. Agora a gente fala de Estados Unidos. Por lá, os dados de junho do relatório de emprego mostram que o mercado de trabalho do país está esfriando.
No mês passado, 206 mil postos de trabalho foram gerados em solo americano. Ainda que os dados estejam acima das projeções do mercado, houve uma revisão dos números passados, diminuindo a criação de vagas em 111 mil nos 2 meses anteriores. O desemprego subiu para 4,1% nos Estados Unidos. Já o ganho médio por hora trabalhada foi de 4% para 3,9% no acumulado em 12 meses até junho. Ou seja, os dados indicam que o emprego tem desacelerado lentamente no país. Em nossa visão, o mercado de trabalho americano ainda está forte, mas o alívio visto nesses últimos números aumenta a chance de o Federal Reserve realizar um corte de juros ainda em 2024. E no Reino Unido, na semana passada, o Partido Trabalhista venceu as eleições gerais, alcançando a maioria dos assentos do parlamento. Rishi Sunak, atual primeiro-ministro e líder do Partido Conservador, foi vencido no pleito por Keir Starmer. A saída de Sunak é uma virada de chave para o Reino Unido, que ficou 14 anos sob o governo do Partido Conservador. Ultimamente, os conservadores vinham enfrentando certo desgaste público em razão de polêmicas envolvendo os últimos mandatários do partido. O ex-primeiro-ministro Boris Johnson renunciou em 2022 em meio a uma situação controversa e a sua sucessora, Liz Truss, teve um mandato turbulento de apenas 45 dias. O anúncio de um pacote mal sucedido de aumento de gastos e a preocupação com os impactos para as contas públicas e para a inflação abreviaram o mandato de Truss, da então primeira-ministra da ala conservadora. Agora o poder trocou de mãos, mas as preocupações continuam as mesmas. Keir Starmer assume como primeiro-ministro em meio a um quadro de dívida pública elevada, inflação persistente e política monetária restritiva, com juros mantidos no maior nível em 16 anos pelo Banco da Inglaterra. O tema fiscal e as medidas para o equilíbrio da inflação devem continuar a ter papel central para os britânicos. Indo agora para a zona do euro, a inflação por lá voltou a mostrar persistência em junho. O índice de preços ao consumidor, que é o CPI, esse índice registrou avanço de 0,2% em junho. Em 12 meses, a inflação cheia desacelerou para 2,5%. O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia, alimentos, álcool e tabaco, esse núcleo acumulou uma alta de 2,9% no período, ainda acima da expectativa do mercado. Assim como acontece em outras economias, os preços de serviços são os grandes responsáveis por manter a inflação europeia elevada. Na ata da última reunião do Banco Central Europeu, os membros mencionaram preocupação com pressões inflacionárias, mas, lembrando, o BCE optou por um corte de juros nessa reunião recente. Dentre os motivos que embasaram a decisão estão o progresso alcançado com a inflação até aquele momento e as projeções de que os índices de preços vão alcançar a meta de 2% no ano de 2025. Diante da comunicação dos membros do BCE e dos dados recentes de inflação, é provável que a autoridade monetária mantenha as taxas de juros paradas na próxima decisão de julho para ganhar mais confiança na trajetória de desinflação. E antes de a gente fechar o assunto Europa, vamos falar rapidamente sobre a França. A gente acompanhou o resultado, no domingo, do segundo turno das eleições parlamentares por lá. Em uma reviravolta, a coligação de esquerda Nova Frente Popular ficou em primeiro lugar. O bloco de Emmanuel Macron, o atual presidente do país, ficou em segundo. O Partido Regrupamento Nacional, de Marine Le Pen, que tinha vencido o primeiro turno das eleições e aparecia como favorito nas pesquisas de intenção de voto, ficou em terceira posição. O resultado é de um parlamento dividido, já que nenhum partido conseguiu maioria absoluta e ainda não temos um nome para primeiro-ministro. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos do pleito na França. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. No episódio de hoje, a Marina faz um balanço do desempenho dos mercados no primeiro semestre. Foram meses de crescimento econômico global ainda sólido e de queda da inflação no mundo todo. Mas essa queda tem se dado em ritmos diferentes, o que resultou em decisões de política monetária por vezes até opostas. Vamos ouvir a análise da minha xará. Já passamos a metade do ano, então é hora de dar uma olhada para trás e ver como as coisas se alinharam com o que esperávamos. No começo de 2024, a gente achava que a economia global ia continuar forte, e realmente, a economia global teve mais um ano de crescimento acima da média na primeira metade do ano.
No ano passado, os Estados Unidos, Japão e alguns outros mercados emergentes surpreenderam positivamente, enquanto a zona do euro, o Reino Unido, o Canadá e a China acabaram decepcionando. Mas agora a gente está vendo que essa diferença está começando a diminuir. Realmente, para entender a dinâmica da economia global dos últimos 2 anos, é essencial entender as tendências no consumo. Em 2023, as economias dos Estados Unidos e do Japão tiveram um nível de consumo bem forte, mas os gastos dos consumidores nesses países já superaram onde estavam antes da pandemia. Então, não tem muito mais espaço para recuperar. Por outro lado, na zona do euro e no Reino Unido, o gasto do consumidor ainda está a 6% e 10%, respectivamente, abaixo da tendência. Então, nesses países, né, na Europa, no Reino Unido, a confiança do consumidor está melhorando aos poucos e isso deve ajudar o consumo. Na China, a recuperação do consumo deve continuar moderada, mas a política fiscal e todo o estímulo que o governo fez para o setor imobiliário vai começar aos poucos a apoiar a infraestrutura e o crescimento econômico também. Por outro lado, o progresso na desinflação ficou mais desigual, o que fez com que os bancos centrais tomassem caminhos diferentes. Desde dezembro, a inflação core nos Estados Unidos caiu 30 pontos base, mas já na zona do euro caiu 80 pontos base e no Reino Unido caiu 90 pontos base. Então, as expectativas de cortes de juros pelo Fed nos Estados Unidos foram adiadas e reduzidas, mas, na verdade, foram antecipadas para o Banco Central da Europa e para o Banco Central da Inglaterra, com o Banco Central da Europa e alguns outros bancos centrais europeus cortando suas taxas primeiro. Agora, como será que esse quadro de juros um pouco mais teimosos que o esperado influenciou os outros mercados, como o brasileiro? A Marina conta, por exemplo, que as taxas elevadas nos Estados Unidos fortaleceram o dólar, ao contrário do que se imaginava que aconteceria. E aí, adicionando os riscos domésticos dos mercados emergentes, o quadro foi de alta do dólar aqui e em outros lugares. A gente está vendo isso acontecendo agora mesmo no Brasil, né? Vamos ouvir a análise da Marina. Para os bancos centrais dos mercados emergentes, o atraso no corte de juros do Fed levou a ciclo de corte de taxas mais lentos ou até adiados por causa da pressão cambial. E duas exceções importantes aqui são a China, que continua com essa política monetária de estímulo, e o Japão, que finalmente começou a aumentar as taxas gradualmente e saiu de juros negativos. Mas em vez de diminuir, o diferencial de juros dos Estados Unidos em relação aos outros mercados desenvolvidos acabou aumentando de novo esse ano. E por isso o dólar americano não se desvalorizou como a gente esperava. Na verdade, o índice DXY do dólar tem uma alta de quase 4% no acumulado do ano. Além disso, a incerteza política e alguns assuntos domésticos causou volatilidade em algumas moedas, principalmente de mercados emergentes. E o real brasileiro foi uma delas. Para encerrar, a Marina explica como as bolsas e a renda fixa global reagiram a esse quadro econômico e faz um balanço das perspectivas para o próximo semestre. Vamos ouvi-la. Pensando no resultado dos mercados, o desempenho forte continuou agora no segundo trimestre de 2024, muito ajudado pela resiliência da economia global e também pela expectativa de lucros sólidos para as empresas. Os mercados ficaram de olho na inflação, né, e no momento exato dos cortes de juros dos bancos centrais, esse continua sendo o grande assunto do momento, mas outros temas importantes no segundo trimestre surgiram ou continuaram, né, como o entusiasmo com inteligência artificial e resultados de eleição surpreendentes na Índia e no México, como alguns exemplos. As ações globais subiram, com uma alta de 11% no acumulado do ano, e vimos um desempenho positivo para a maioria das regiões, menos a América Latina. O índice de ações americanas, o S&P 500, tem uma alta de 16% até agora, mas a concentração desse mercado, desse índice, nas 10 maiores empresas ainda é um risco considerável para os investidores, e por isso preferimos manter um viés para a qualidade e para a gestão ativa. Outras regiões também tiveram retornos excelentes, como o Japão, com uma alta de 8% em dólares. Os investidores ainda estão bem interessados nas mudanças estruturais positivas de governança corporativa acontecendo no Japão, assim como o fim de juros negativos no Japão. E a Europa também, uma alta de 7% no acumulado do ano, né? Apesar da volatilidade pelo resultado das eleições, principalmente na França, os investidores têm prestado atenção na melhora da atividade econômica na Europa, bem gradual, e nos cortes de juros do ECB que já começaram. Enquanto isso, os títulos de renda fixa globais caíram 3% até agora em 2024, já que tiveram muitas mudanças nas expectativas de políticas de juros do Fed, e isso gerou bastante volatilidade.
Mas olhando para frente, vai ser bem importante monitorar se a resiliência econômica continua, se a expectativa dos lucros para as empresas continua forte e se a inflação segue baixando, que é o que esperamos. Isso permitiria que mais bancos centrais comecem a cortar as taxas de juros. Como vimos na primeira metade do ano, realmente, apesar de muitas incertezas, se manter investido e principalmente se manter diversificado tem sido a estratégia vencedora dos investidores globais. Hora da nossa agenda, eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira vai ser divulgado o IPCA de junho. A nossa expectativa é que a inflação brasileira registre alta de 0,29% no mês, impulsionada pelo grupo de alimentação no domicílio. Na quinta-feira, vamos saber o resultado da pesquisa mensal do comércio de maio. A gente acredita que o varejo ampliado teve alta no mês, lembrando que o varejo ampliado inclui a venda de veículos, materiais de construção e atacarejo. Também na quinta-feira, saem os dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI. Nossa expectativa é de que o núcleo de inflação americana continue elevado, pressionado pelo custo dos serviços. Por fim, na sexta-feira, vai ser divulgada a pesquisa mensal de serviços também de maio. A gente projeta uma pequena queda no mês por causa dos setores de transportes e de outros serviços. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do podcast de hoje, eu faço um pedido especial para você compartilhar o nosso canal com aquela pessoa que vai gostar de ficar por dentro das notícias mais importantes de economia. Que tal? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga e a Marina Rapa. A edição de som e a parceria na locução de hoje foi da Thaís Andréa. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana e até a próxima!